Se você já não é mais o mesmo, por que você insiste em querer que as coisas sempre permaneçam iguais? Olá, bem-vindos mais uma vez. No episódio de hoje eu vim conversar com vocês sobre encerramentos de ciclos de uma maneira saudável, para que o passado fique realmente no passado, que você use ele como aprendizado e não mais fique revivendo um passado que não faz mais sentido. Na vida, tudo que somos são experiências, pessoas, lugares e situações que vivemos e que tornaram hoje quem somos, e que nos fizeram ter a visão que hoje a gente tem sobre as situações e assim fazer com que reconheçamos se são situações boas ou ruins. Tudo isso segundo o nosso senso do que é bom, daquilo que vivenciamos, daquilo que aprendemos, daquilo que vivemos na prática. Toda experiência pela qual você passou não foi feito para você sofrer por ela, para você ficar apegado naquela pessoa, naquela vivência, naquela experiência, naquela época, naquela situação, porque na verdade toda vivência, toda experiência serve como aprendizado. Assim como você já teve no seu passado momentos bons e ruins, o seu futuro te espera para ter novas experiências, novas pessoas, novos lugares, novas situações para você viver. Ah, mas eu não consigo me desapegar, eu fico pensando no que poderia ter sido e sempre penso que poderia ter sido diferente. Ah, mas eu quero terminar, eu sei que não faz bem pra mim, mas eu não consigo. Entenda, o passado, ele serve como aprendizado e não como estagnação. E eu nem imagino N possibilidades de dificuldades, de desafios que existem na vida de cada um de nós. Fases boas e ruins, momentos inesquecíveis, mas todos os momentos, todo o seu passado querem te levar a um único lugar, a sua própria evolução. Querem te fazer questionar o que eu aprendi com isso, o que eu aprendo e aprendi com esse alguém. Para pra pensar. Se for pra você se estagnar sempre no seu passado e não querer encerrar ciclos por apego ou por medo do futuro, por medo do novo, você sempre vai viver uma vida conhecida. Uma vida que se repete, porque você já sabe o que aconteceu, você sabe como funciona essa dinâmica, você já viveu essa experiência. E se não faz mais sentido, desapegue do passado. Até porque não é só porque algo acabou, que você mudou de emprego, que você mudou de cidade, que você mudou de amizades, que você mudou de ramo, que você mudou de vida, que aquilo não foi lindo, que aquilo não foi especial, que aquilo não fez parte da sua jornada. Claro que fez. Mas tem um momento na nossa vida que a gente percebe que esses ciclos, essas pessoas, esses lugares, essas situações não condizem mais com quem você é. Não condizem mais com a pessoa que você quer ser. Por quê? Porque você já aprendeu essa lição. Porque você já sabe algo que você não sabia antes. Porque já fez parte da sua jornada. Por isso, pare de se apegar ao passado. Pare de se alimentar pelas lembranças ou traumas. Ok, tudo tem o seu tempo. Não tô falando que é simples. Não acho que você não deva sentir. Na verdade, eu acho que você deve, porque só assim você pode se curar e se libertar. Mas não faça mais do sofrimento a sua casa. Vá além. Eu sei disso porque eu já fui apegada a pessoas, lugares, situações, relacionamentos tóxicos. Eu sei exatamente o que eu tô falando. Não tem como você criar um novo. Não tem como você viver coisas novas ainda pensando no velho, porque não tem como caber o passado e um presente novo ao mesmo tempo. Se você vive no passado, se você não consegue encerrar ciclos, se você não consegue superar, não tem como você seguir em frente. Não existe ou estou seguindo em frente se você não supera, se você não aceita, se você não entende. O que eu aprendo com isso? Porque o passado, ele serve exatamente para isso. E eu sei o quão desafiador é, porque faz parte da sua vivência, faz parte do seu familiar, é aquilo que você viveu, às vezes é a maior parte da sua vida. Então, é lógico que você se vê muitas vezes sem entender as coisas, mas ao longo do tempo você vai aprendendo, e eu fui aprendendo como ressignificar, como ser melhor pra mim daqui pra frente, pra que eu não viva mais coisas que eu já vivi e que eu não aceito mais, eu não quero mais, não faz parte mais de mim. E só assim você vai dar mais uma chance pra você viver a sua vida de novo, uma vida nova, ao mesmo tempo que a mesma, só que outro capítulo, outras fases. O ciclo da vida é esse. E desapegando do passado, aí você consegue ter novas experiências, conhecer novas pessoas, novos lugares, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de amor. Toda escolha que fazemos é importante. E se você dá o seu poder de se apegar a coisas externas e pessoas ao seu redor, você acaba escolhendo isso, mesmo que inconsciente. E se você dá o seu poder para outras pessoas e situações, quem realmente está comandando a sua vida? Você ou os outros? Ou esse apego, ou essa necessidade de viver o conhecido, de viver aquilo que você sabe o resultado. Por quê? A dor
é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Não deixe que o sofrimento de uma situação faça com que você não veja mais perspectivas sobre a sua vida. Porque só você tem esse poder de tomar consciência, em primeiro lugar, sobre o poder que você dá para as pessoas ao seu redor, para as situações, para a sua mente, que te deixa sempre viver o passado, ao invés de focar no presente. Existe N possibilidades de vida, N coisas para você vivenciar. Se você ficar se limitando pelo passado e por outras pessoas, isso vai fazer com que você continue no mesmo lugar. E encerrar ciclos é muito sobre isso, sobre sair de um lugar. E às vezes esse lugar é mental. E aí sim, ao longo do tempo, começa a se externalizar de uma maneira que quando você percebe, sua vida inteira mudou. Você mesmo já não é o mesmo. E como eu disse, por que você insiste em continuar em ciclos e fazer com que as coisas permaneçam iguais, sendo que você já não é o mesmo? Só você pode se amar o suficiente para sair de ciclos que já não fazem mais sentido, que te prendem, que te apertam, que te causam dor, que te fazem pensar e sofrer. Quando chega nesse momento, é que o ciclo que você viveu já não condiz com quem você é, já não te traz nenhum benefício, nem pra você e às vezes nem pra outra parte. E olha pra mim, tudo que você perdeu, sendo bom e real, você não perdeu, porque fez parte da sua jornada. Mesmo que pareça que no fundo, no final de tudo, você descobriu quem aquela pessoa é, ou você realmente acordou para aquela tal situação, porque tudo que passa pela nossa vida pode não ser definitivo, mas sempre é necessário. Pra gente ter repertório, pra gente ter vivência, pra gente ter experiência de vida. E lembre-se, não é porque você sofreu que você tem que sofrer a vida inteira. Não é porque você sempre foi tratado assim que você deva se tratar assim. Não é porque você não sabe que você não vai buscar aprender. E no momento que você percebe essa dinâmica, sobra mais tempo e espaço para você se conhecer de novo e te dar a liberdade para viver e conhecer coisas novas, coisas que só serão possíveis se você se libertar primeiro. Depois que você percebe o padrão, você consegue se libertar e ter a escolha para poder seguir em frente. Como eu falei, não tem como seguir em frente se você não supera o passado. Se você não aprende a lidar com ele como passado. Porque quando você revive o passado, quando você não encerra os ciclos, você acaba vivendo a mesma vida. Eu sinceramente acho que o maior ato de autorrespeito é quando você vê uma situação e vê que você não faz mais parte dela e se retira. E pouco a pouco, quando você toma atitudes mediante com aquilo que você merece viver, as coisas começam a ficar mais simples. Então, em primeiro lugar, é a tomada de consciência de uma escolha, de estou vivendo no passado, não quero mais viver, quero encerrar esse ciclo. E depois dessa tomada de consciência, entra o segundo passo, que é com maturidade você se abrir, ser vulnerável, se expressar, ser verdadeiro, conversar, seja com uma pessoa ou até com você mesmo, ser verdadeiro o suficiente para enxergar que essa situação, essa pessoa não cabe mais, que na verdade aquilo te aprisiona, que dói. E perceba, se as coisas já não são mais como antes, tá tudo bem, não tem problema. Não é porque algo acabou que não foi bonito, não é porque algo acabou que não fez parte da sua história, sempre vai fazer parte da sua história. Às vezes eu gosto de lembrar quando eu era criança, como eu me jogava pro mundo, porque eu achava incrível, todas as coisas que eu tava vivenciando era a primeira vez. Uma curiosidade, um querer viver, uma coisa linda, uma coisa de ingenuidade e ao mesmo tempo sagacidade. Eu gostava de que eu achava tudo maravilhoso e o quão me jogava na vida como se fosse a primeira vez. E aí que eu te pergunto, quando foi que você parou de ter essa vontade? Essa vontade de viver, de conhecer coisas novas, de experimentar um novo, de outras pessoas, de outros lugares, de outro mundo, de outra mentalidade. Por que você parou de ter essa vontade dentro de você? De conhecer o novo? Eu posso dar um palpite. Porque te machucaram, né? Por todas as experiências ruins. Por tudo aquilo que você não conta, mas eu sei que tá aí. Então me diz, por que você começou a normalizar a vida? Porque não é porque somos adultos que não estamos vivendo a vida pela primeira vez. Estamos sim, mas com outros dilemas, outros problemas, outros desafios. Assim como a gente é criança e tem o desafio de, meu Deus, eu preciso fazer essa tarefa, eu preciso escalar essa árvore. E a gente achava esse desafio o maior de todos. E meu Deus, como vou fazer? Só que como criança a gente pegava e fazia. A gente tinha atitude, a gente tinha coragem, porque a gente não sabia de muitas coisas que a gente hoje sabe, principalmente as consequências das coisas. E eu não tô falando pra você ser inconsequente e se jogar no mundo sem pensar. Não, não é isso. Mas voltar a ter essa atitude, essa vontade e que ela seja maior do que sua paralisação, que por ter conhecido a decepção, que por ter conhecido a frustração, não te deixa prosseguir, não te deixa avançar. Não é porque você fracassou em alguma coisa que você não pode tentar de novo. Não é porque te frustraram que outra pessoa vai fazer isso. E se for pra te decepcionar, e se for pra te frustrar, ok, vai doer
doer, não tô dizendo que não vá, não é porque você supera uma coisa que talvez não vá acontecer outras coisas ruins, mas a vida é isso. Se dê a oportunidade de rir e chorar por coisas novas. Não há nada mais lindo que você entender como funciona o ciclo da vida. E por entender como funciona, você se permite, você se abre pro novo, para conhecer novas pessoas, ter novas experiências, como eu disse, conhecer novos lugares. Mas olha, eu vou te contar uma coisa que talvez não tenha passado pela sua cabeça ainda. Mesmo que tenha doído, mesmo que tenha coisas que formaram cicatrizes profundas, perceba que fez parte da sua história. Perceba que agora você não é só as experiências que lhe foram entregues. Você agora é também a maneira como as enfrentou. Ou seja, tudo aquilo que te faz mais forte, tudo aquilo que te faz ser melhor por você, foi a maneira como você lidou com todas elas. E isso é aprendizado. Você não aceita mais ficar em ciclos que não fazem sentido, com pessoas que não fazem sentido mais com você. Não frequenta mais lugares que não fazem mais a sua cara. Não faz mais muita coisa que era do passado. Tá tudo bem. Não tô falando que o passado é ruim. Não tô falando que só agora você é alguém bom pra você mesmo. Porque tudo que passou antes fez você estar aqui hoje, sendo quem você é, tendo a mentalidade que você tem hoje. Então absorva mais o passado, como aprendizado mesmo. Porque fora isso, olhar pra ele e ficar remoendo aquilo que não se muda, que na verdade hoje em dia são apenas só memórias daquilo que você acha que foi, não vale a pena. Tem um mundo lindo te esperando lá fora, pra além da sua própria limitação. E sabe, tudo isso que você superou, tudo isso que você não consegue, nesse vídeo você vai conseguir encerrar. Tudo isso significa que muitos desafios que você vivenciou já foram vencidos e encerrados. Muitas pessoas olham pro passado e lamentam, muitas pessoas não conseguem seguir em frente por apego, por medo, por insegurança. Mas o passado só te mostra aquilo que você já venceu, aquilo que você já superou, aquilo que não faz mais parte do seu caminho. Aceite que por mais que pareça algo que pertence a você, se fosse para pertencer, se fosse para ser seu, se fosse para estar com você, não sairia do seu caminho. Encerrar ciclos dói porque talvez você não espera isso um dia. Não talvez com uma pessoa que você tanto amou, não com o emprego dos seus sonhos, não com algo que você espera que faça sempre parte do seu futuro. Mas como eu disse, entenda, tudo fez parte da sua jornada. Tudo é uma ressignificação. É algo que você aprende para você também aprender quem é você de novo. Quem é o seu novo eu? Então, por você, por uma versão melhor de você, que eu sei que ela existe e tá existindo porque você vai seguir em frente. Você não vai ficar mais no passado, naquilo que te doeu, pelo apego, pela insegurança, pelo medo, por ser algo familiar. A gente fica se auto-enganando, tentando viver algo que nem cabe mais na gente. E muitas vezes, quando são situações em relação a pessoas, a gente fica até com medo, né? Ai, meu Deus, eu vou ficar sozinho, não tenho mais amigo, não tenho mais namorado, não tenho mais namorada. Meu bem, essa pessoa, você nasceu sem ela. Essa pessoa nem existia, ela nem era tão importante pra você. Nossas emoções, aquilo que a gente faz com a nossa vida, é temporário, a gente pode escolher. A gente pode escolher. Olha que beleza, a gente pode escolher o que a gente faz com a nossa vida. E que bom, né? Porque se a gente sempre ficasse preso ao passado, preso a tal pessoa, preso a tal situação, a gente não conseguiria evoluir. A gente não conseguiria ser melhor. E ser melhor pra quem? Pra nós mesmos. Porque é isso que faz parte da evolução no final das contas. Claro, pros outros, mas primeiro pra nós mesmos. Quando a gente percebe que um ciclo não faz mais sentido, não tá fazendo mais a gente evoluir, a gente já percebeu que não faz. A gente já percebeu que não é ali o nosso lugar. Mova-se. Você não é uma pedra, você não é um móvel. Você simplesmente pode sair disso. Se permita merecer coisas novas e coisas boas novamente. Ainda mais se você passou por um ciclo ruim. Porque a vida é assim, é feita de ciclos. E agora, a vida tá te chamando pra viver o novo. Com mais experiência, com mais maturidade, com mais consciência, mas principalmente com mais amor. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, deixe o seu like, se inscreve no canal pra ter mais conteúdos como esse. E pra quem tá me ouvindo no Spotify, avalie o podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. E te convido a ver minha carinha no YouTube. Até a próxima conversa, tá bom?